Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um programa Celebraçônicas do canal Maçons Livres. Também não se esqueçam de acessar o site www.radiomaçonica.com.br. Eu sou Jair Toro Júnior e a nossa celebraçônica de hoje é ninguém mais, ninguém menos que Louis Armstrong. Isso mesmo, o grande ícone do jazz, responsável pelo surgimento da música norte-americana. Também conhecido como Sétimo, Louis Armstrong nasceu em 4 de agosto de 1901, em Nova Orleans, o berço da música norte-americana, o jazz. Cantor, trompetista, saxofonista e cornetista, dono de um vozeirão famosíssimo, teve uma infância conturbada. Quando ele nasceu, seu pai abandonou a família, casou-se com outra pessoa e a mãe o criou sozinho. Trabalhou em vários empregos, alguns de qualidade duvidosa, mas o criou com toda a dignidade. Casou-se outras vezes e, quando pequeno, ao ser provocado por um garoto, Louis Armstrong acabou pegando o revólver 38 de um de seus padrastos e atirou no rapaz. Claro, acabou indo parar no reformatório para meninos negros. E foi lá nesse reformatório que ele se interessou pela música, aprender a tocar o instrumento. Só que, claro, ele demorou para conquistar a confiança do professor de dentro do reformatório. Mas após isso, ele começou a se interessar por música e começou, lá dentro mesmo do reformatório, a aperfeiçoar-se nos instrumentos. Também dono de uma personalidade forte, de um sorriso cativante, tinha aquele vozeirão, que mais uma imagem dele. Após sair do reformatório, Armstrong acabou comprando um instrumento e foi se aperfeiçoando. E ele também era fã de um músico da época chamado Buddy Bolden, que é considerado o criador do ragtime, uma espécie de música negra que tinha nos Estados Unidos nas décadas de 10 e início da década de 1920, que desembocaria no jazz. Então ele foi se aprimorando, se apresentando em bandas, incentivado por suas esposas, acabou indo parar na Joe King, com o músico Joe King, acabou indo parar na Criollo Jazz Band. Então ele foi se aperfeiçoando em várias bandas e saiu de Nova Orleans, foi para São Francisco e foi introduzindo em várias bandas como Hot 5, Hot 7, e na década de 20, que era chamado de os anos loucos, que o jazz foi surgindo e foi se consagrando, e ele acabou participando de inúmeras gravações, inclusive de grandes cantoras da época como Ma Rainey, Alberta Hunter, primeiras ícones do blues na década de 1920. E foi participando de inúmeras gravações até que ele foi se introduzindo e se consagrando nas bandas de jazz na época. A sua segunda esposa, Lil Armstrong, ele havia entrado para a banda de Fletcher Henderson, incentivou ele a se aprimorar ainda mais nos instrumentos do jazz e na música. Ele frequentando as igrejas, tocando nos pianos de lá e também se aperfeiçoando e se interessando pela música clássica. Ele acabou introduzindo a música clássica no jazz, tanto que ele acabou interpretando de forma jazzística uma das mais famosas óperas, chamadas Madame Butterfly. Então ele foi se consagrando na música no jazz, na época das big bands, das grandes orquestras, até que no final da década de 1920, toda a prosperidade dos Estados Unidos acabou caindo devido à queda da Bolsa de Nova York, e no começo dos anos 30 teve o início da chamada Grande Depressão Americana, da crise econômica, onde o povo passou fome, desemprego, etc. Então, a crise econômica da época também afetou muito o jazz. Da banda onde ele participava, tiveram cantores que simplesmente encerraram a carreira, outros acabaram voltando para o sul, indo em outras profissões e outras atividades, mas Louis Armstrong não. Ele foi persistente
e foi trabalhando, se envolvendo com outras bandas de jazz. Até que ele trabalhou também numa boate de um cara rico, que na verdade era braço direito do gangster Al Capone. Então ele acabou trabalhando numa dessas boates de jazz, acabou se aperfeiçoando cada vez mais na sua música, e nessa época também, nos anos 30, ele começou a participar de filmes. Então, toda a sua carreira também, além da música, Louis Armstrong também fez participação em inúmeros filmes de Hollywood. E nisso ele também fez amizade com um dos grandes cantores da época, que era o cantor e ator Bing Crosby. Então eles acabaram gravando um disco juntos. Então ele acabou, Louis Armstrong acabou gravando sucessos como Potato Blues e Muggles, que era uma referência ao uso da maconha que ele fazia, ele e outros cantores da época. Então ele acabou se transformando numa celebridade nacional, participando de bandas de jazz aqui, ele como numa orquestra de jazz, famosíssima nos anos 30. Então ele já era no final da década de 1930, ele já era uma celebridade nacional e internacional. Lembrando-se também que o jazz, ainda nos anos 20, ainda não era tão aceito assim nos Estados Unidos. A banda tiveram muitos que tiveram que ir para fora, fazer sucesso na Europa e voltar com prestígio para os Estados Unidos. Até que em meados da década de 40, o jazz sofreu uma reviravolta. Surgiu um jazz moderno com um nome chamado bebop, que era um jazz assim, tocado, cheio de complicações, onomatopeias, fraseados como aqueles fraseados complicados que eles faziam. Na época, Louis Armstrong era amigo das divas do jazz como Ella Fitzgerald, Billie Holiday também. E nessa época do bebop, surgiram outros artistas, esse é um deles, Dizzy Gillespie, que foi um dos ícones do bebop, do jazz moderno. Dizzy Gillespie ele ficou conhecido por tocar saxofone, e quando ele tocava, as bochechas dele inflavam de um jeito enorme. E ele também ficou conhecido por introduzir a música cubana, a música latina no jazz. Tanto que Dizzy Gillespie acabou vindo no Brasil na década de 70, se apresentando e gravando um disco raríssimo que tem no YouTube com o trio Mocotó, que era aquela banda que acompanhava o Jorge Ben nas músicas, no chamado samba rock. Mas voltando a Louis Armstrong, ele acabou criando inimizades e trocando farpas com o pessoal do bebop, que chamava ele de alienado, que diziam que ele não lutava em prol da causa negra, contra a segregação racial, o que é uma grande mentira, porque ele era um cara que entretinha todo mundo, de brancos e negros, então ele fazia sucesso em várias áreas. Mas assim, uma prova de que que Louis Armstrong nunca foi alienado, é que na década de 50, que os Estados Unidos, para conquistar os países que eram aliados da União Soviética, fazia turnês internacionais com seus artistas. Então, o Departamento do Estado convidou Louis Armstrong para fazer uma turnê internacional. Ele até aceitou, só que ele disse que não fechava os olhos, porque estava acontecendo no Sul, por causa da segregação racial. Até que quando ele soube de uma notícia que um prefeito lá do Alabama barrou a entrada de crianças negras numa escola, ele simplesmente não quis fazer turnê internacional, brigou com o Departamento do Estado, tentaram demovê-lo da ideia, e ele simplesmente não quis. Procurado pela imprensa, ele falou que não ia fazer por causa da segregação racial que estava acontecendo no sul do país, e até chamou o presidente americano na época, Eisenhower, de duas caras. Então era mais uma prova de que ele não era uma pessoa alienada com a causa negra lá nos Estados Unidos. Fora isso, Louis Armstrong já era uma celebridade internacional. Como eu disse, já fazia participação em filmes, na televisão, tanto que ele, na década de 40, ele trabalhou num filme com a Billie Holiday chamado Nova Orleans, de 1947. Fez vários trabalhos, e nos anos 50 ele teve uma participação mais do que especial no elenco do filme musical Alta Sociedade, onde ele contracenava com a atriz Grace Kelly, que estava encerrando a carreira, e se casaria com o príncipe Rainier III, e se tornaria princesa de Mônaco, e nesse filme ele também contracenava com ícones da música como seu amigo Bing Crosby e Frank Sinatra. Tanto que ele canta
no começo do filme, a música do filme, Alta Sociedade. High, high, high society, be high society, high, high, high society. Então ele fez inúmeras participações em filmes. Na década de 60, mais precisamente em 1964, ele fez muito sucesso com uma música chamada Hello Dolly, de um musical da Broadway. Hello Dolly, Hello Dolly. Tanto que depois, no final dos anos 60, acabou tendo adaptação cinematográfica e ele fez uma participação especial, contracenando com a atriz principal, que era a cantora Barbra Streisand. Consagradíssimo nos Estados Unidos e no mundo, em 1967, Louis Armstrong gravou aquela canção que ele ficaria eternamente conhecido até pelas novas gerações. A What a Wonderful World. Aquela And I think to myself, what a wonderful world. Yeah, I think to myself, what a wonderful world. É aquele vozeirão dele. Então, isso foi uma música que transcendeu gerações. Então, ele fez no começo da década de 1970, já doente, ele fez uma última apresentação no Waldorf Astoria, famoso hotel, e faleceu, vítima de ataque cardíaco, em 1971, aos 70 anos de idade. Seu funeral foi condecorado como uma celebridade nacional. Ele recebeu inúmeras homenagens. Então, a música What a Wonderful World, ela transcendeu gerações, porque anos depois da sua morte, em 1987, foi lançado o filme Bom Dia Vietnã, estrelado por Robin Williams, que ele era um radialista norte-americano no Vietnã, que ele tocava inúmeras músicas. E uma das músicas que ele tocou foi What a Wonderful World, na voz de Louis Armstrong. Então essa música transcendeu gerações e acabou ganhando até inúmeras regravações. Louis Armstrong ficou para a eternidade. Foi um grande músico e um ilustre maçom. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Quero agradecer a todos que estão vendo. Curtam o nosso canal. E também quero desejar a todos um Feliz Natal para vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo, um abraço e até mais.